Pessoal, boa noite. Estamos começando mais um SituiceCast. Hoje a gente está com uma ausência aqui da Lívia, que não pôde participar, mas estamos com todos os outros participantes do Situice, né? O Tiagão, Nakamura, Giovana, Sérgio e Roberta. Hoje a gente vai falar sobre um tema bastante delicado e muito importante no tema da geopolítica mundial, que é a questão da guerra do Iêmen. A gente é um tema não esquecido, mas ele é pouco abordado é, e pouco falado na mídia de uma forma geral, embora os fatores que explicam a guerra do Iêmen, o conflito que está acontecendo lá hoje, sejam estruturais e essenciais para a gente entender o mundo como um todo. Né? Primeiramente, entender a região, né, os conflitos na região do Oriente Médio e tal, mas também o mundo como um todo e como ele se estrutura. Né? Então a gente fez é um tema bastante complexo, tem muitas coisas para a gente poder abordar. A gente fez uma divisão aqui da temática. Eu vou começar fazendo algumas introduções aqui sobre o Iêmen, né, para a gente poder entender o que é o Iêmen. Para quem não conhece o Iêmen, é interessante falar esses dados aqui primeiramente. Né? O Iêmen ele é um país que ocupa a extremidade sudoeste da Península Arábica, no Oriente Médio, e ele está em 4 anos, quer dizer, há 4 anos já está numa violenta guerra civil, que tem uma série de consequências aí, crise humanitária, enfim, que a gente vai abordar um pouco mais, de forma mais complexa mais para frente. Bom, outros dados importantes aqui. Os combates que estão acontecendo lá deixaram o país à beira de uma crise de fome devastadora, que, segundo a ONU, pode estar afetando até 14 milhões de pessoas. Outro dado impactante, muito triste, é que 1,8 milhões de crianças passam pela malnutrição no Iêmen hoje, e outras 85 mil crianças abaixo de 5 anos já morreram de desnutrição, morreram pela fome. Então, as consequências da guerra do Iêmen são muito são devastadoras para a população ali da região. Informações técnicas sobre o Iêmen que são importantes. A capital do Iêmen é Saná, religião oficial, islamismo. Tá? E geograficamente falando, só para vocês se situarem um pouquinho, o Iêmen ele fica como já tinha falado, no sul ali da Península Arábica. Ele é limitado ao norte pela Arábia Saudita, faz uma fronteira ali com a Arábia Saudita no norte, a leste pelo Omã, tá? Um outro país ali da região, ao sul pelo mar da Arábia e pelo Golfo de Aden. O Golfo de Aden é uma região estratégica ali, porque ali passam muitos navios petroleiros que carregam, né, os produtos de exportação do petróleo, de exploração do petróleo na região. Bom, só para entender geograficamente, onde fica situado o Iêmen, ele é limitado ao norte pela Arábia Saudita, a leste pelo Omã, né? Ao sul fica o Mar da Arábia e o Golfo de Aden, que é uma região estratégica, né, por onde passam vários navios petroleiros e outros tipos de mercadoria. Em relação à África, né, fica a costa da Somália ali, fazendo bem próxima, na verdade, do Iêmen, e ele é limitado a oeste pelo Estreito de Bab el-Mandab, que é um estreito que liga o Mar Vermelho ao norte, que é uma região super estratégica ali, justamente ao Golfo de Aden, que dá continuidade ao sul do Iêmen. Tá? E esse estreito, inclusive, separa, né, uma separação bastante curta ali do Iêmen com o Djibouti, que é um país da África ali, do chifre, né? Faz parte do chifre africano ali, da Etiópia, perto da Etiópia, Somália e tal. E aí pelo Mar Vermelho também providencia uma ligação com a Eritreia. Então o Iêmen está numa região estrategicamente muito importante. Tá? Isso é importante, isso é essencial a gente frisar, porque estrategicamente, comercialmente, economicamente falando, existem muitos, né? Há muitos interesses ali envolvidos na região, ou melhor, pelo domínio da região. E isso vem há muito tempo já. Né? E culmina hoje com essa guerra, com uma série de interesses ali, mas esse jogo, né, já é muito antigo. Bom, agora eu vou fazer uma linha do tempo rápida aqui, que eu acho que é essencial, para a gente se situar, claro, na história do Iêmen. Eu não vou fazer um negócio complexo, porque não tem como, só citar alguns pontos aqui
para a gente ficar mais inteirado do que se trata sobre a história do Iêmen de uma forma geral. Vamos lá. Lá em 1500, tá? Em 1500, os otomanos eles absorveram uma parte do Iêmen. Então, é uma região que já vem de conflitos desde do século XVI. Bom, mas eles foram expulsos depois, os otomanos, em 1600, pulando para 1839, né? Aden, que é uma cidade estratégica que fica justamente ali no Golfo de Aden, né, que tem um porto muito importante ali, ela passou, né, para o domínio britânico justamente quando o Canal de Suez fica lá em cima, depois lá em cima que desemboca no Mar Vermelho, que liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, foi aberto em 1869. Ou seja, quando a Inglaterra, né, quando os britânicos tinham uma grande influência na região ali no século XIX, inclusive promoveram a abertura do Canal de Suez, que é um canal super estratégico da região, eles já se preocuparam em dominar outras regiões ali, como Aden, para assegurar o controle sobre o que passava por ali, assegurar os interesses comerciais e financeiros dessa potência na época mundial. Bom, em 1849, outra informação importante, os otomanos retornaram ao norte do Iêmen, aí já como Império Turco-Otomano. Em 1918, o Império Turco-Otomano, depois da Primeira Guerra Mundial, se dissolveu. Então, o norte do Iêmen ele ganhou independência. Vocês sabem, depois da Primeira Guerra Mundial, uma série de impérios, né, acabaram se dissolvendo. Um deles foi o Império Turco-Otomano, que deixou de controlar aquela região. Bom, que mais? Bom, quando o norte do Iêmen então ganhou independência, ele passou a ser comandado pelo Imam Yahya. Né? Em 1948, o Imam Yahya foi assassinado, mas o filho dele, o Ahmad, começou a lutar, enfim, assumiu o lugar dele, teoricamente, começou a lutar contra oponentes e tal. Então, conflitos já começaram ali no norte do Iêmen pelo controle da região. De novo, em 62, o Imam Ahmad ele morreu, e aí sucedido pelo filho novamente. Os conflitos continuaram, oficiais do exército tomaram poder, e aí estabeleceram a República Arábica do Iêmen, né? Começando ali uma guerra civil entre os apoiadores reais, né? Que era apoiada pela Arábia Saudita, e os republicanos, que eram apoiados pelo Egito. Então, já nesse começo, a gente consegue ver, né, que os conflitos da região têm um suporte. Claro, tem toda a estrutura interna, os grupos internos, mas os grupos internos geralmente são apoiados por outras forças externas que têm interesses na região, né, e que acabam ali suportando esses dois lados que ficam guerreando ali na região, mas também por conta de interesses externos. Esse que eu queria frisar. Bom, em 67, um acontecimento muito importante que foi a saída dos britânicos, né, do sul do Iêmen, depois de vários anos aí de movimento pró-independência. Tá? E aí os territórios antigos que eram dominados pelos britânicos se uniram como República do Povo do Iêmen, né, República Popular do Iêmen, People's Republic of Yemen, né, em inglês. Bom, em 69, isso é interessante também, porque já está no contexto da Guerra Fria, um golpe comunista renomeou, né, uma tomada de poder comunista, na verdade, na região, que ficou alinhada com a União Soviética na época, renomeou o Sul para o nome People's Democratic Republic of Yemen, né, e reorientou aí, realmente alinhou os interesses políticos da região com o Bloco Soviético. Outro, é uma série assim, de datas, acho que é interessante a gente falar, vou tentar falar as mais importantes aqui. Bom, aí em 70, isso é muito importante, as forças republicanas triunfaram no norte do Iêmen, na Guerra Civil. Tá? E aí, a partir disso, né, surgiu uma figura muito importante que tem um papel essencial na região durante mais de 30 anos, 34 anos, que é o Ali Abdullah Saleh, que foi o presidente, se tornou presidente em 78 do norte do Iêmen. Bom, em 86,
milhares de pessoas morreram, né, no conflito, em conflitos no sul. Continuaram os conflitos, né, também no norte. Em 1990, em maio, né, os dois, houve uma negociação para que os dois Iêmens, que eram separados, o sul e o norte, eles se unificassem na República do Iêmen, né, com o Ali Abdullah Saleh como presidente, enquanto que em 90 o bloco soviético ele implodia, né? Vocês sabem bem, se dissolveu, né, a União Soviética, e isso teve um impacto também no domínio ali nas forças das forças comunistas que comandavam o sul do Iêmen, e isso fez parte ali do jogo, do caldo que levou à unificação dos dois Iêmens que estavam separados. Bom, que mais? Questão importante aqui, em 94, o presidente Saleh ele declarou o estado de emergência por conta dos conflitos e dispensou o vice-presidente Al-Beid, né, e outros oficiais ali do sul que faziam parte desse acordo de unificação do Iêmen, o que já causou uma nova tensão ali, de novo, entre as duas regiões norte e sul do Iêmen. Que mais aí é importante a gente citar, e porque isso faz parte, né, da linha histórica aí, de forma determinante, que são os ataques da Al-Qaeda. Né? A Al-Qaeda é um grupo terrorista que atua na região e ela também começou a atuar por interesses próprios e outros interesses no Iêmen. Tá? Em 2000, em outubro, um barco militar americano, USS Cole, foi, enfim, destruído, né, ou pelo menos atingido por um ataque da Al-Qaeda, um ataque suicida em Aden. E aí, acho que 17 oficiais americanos morreram nesse ataque. Outro ataque foi em 2002, né, quando a Al-Qaeda atacou, né, e prejudicou seriamente um petroleiro, o MV Lindbergh, no Golfo de Aden, matando aí 12 pessoas da tripulação e causando uma série de prejuízos aí para as empresas envolvidas, enfim, envolvidas com esse petroleiro. E aí uma série de sanções começou a ser feita, o governo do Iêmen começou a colocar uma série de sanções, expulsou mais de 100 aí, clérigos islâmicos, né, estrangeiros aí que, enfim, teoricamente estariam ligados à Al-Qaeda. E aí, para a gente começar a entender de forma mais próxima, né, o que está acontecendo hoje, em 2004, se iniciou uma insurgência Houthi, né, que tem esse nome por conta do líder da insurgência, que chamava Hussein al-Houthi, no norte, que são os Houthis. Hoje, um dos lados da guerra é formado pelos Houthis. Né? Então, em 2004, em todo aquele conflito que estava acontecendo na região, surgiu o grupo Houthi que reivindicava o controle da região, do norte ali do Iêmen. Lembrando que o grupo Houthi é xiita, se autodenomina xiita e tal. Isso Nakamura vai explicar um pouco depois, separação entre xiitas e sunitas e tal. Bom, que mais aqui? Muitas coisas aconteceram. Outro ataque, né, em 2008, da Al-Qaeda, na embaixada americana em Sanaa, capital do Iêmen, que matou 12 pessoas. Então, um ambiente muito violento começou a escalar ali. Houve uma escalada de violência muito grande na região, com esses conflitos no norte, no sul e tal, com ataques terroristas e tudo mais. Bom, aí em 2008, né, começaram uma série de... Outro ponto importante, né, para a gente entender essa guerra, começou aí uma série de protestos contra o presidente Saleh, que já estava há muito tempo no poder. Né? E aí, vocês sabem, né, o governo do Saleh tinha características autoritárias e tal, defendia interesses específicos e começou a, claro, demonstrar força contra os protestantes. Em 2008, aí um tiroteio policial, na verdade uma resposta policial, atingiu
protestantes aí, foi contra uma série de protestantes que se manifestavam contra o governo. Bom, isso teve uma escalada disso também, desses conflitos, né, dessas reivindicações. E, claro, isso já começou ali no pré-contexto ali da Primavera Árabe, né, que a gente sabe foi um movimento que aconteceu ali no Oriente Médio e regiões do norte da África também, de reivindicação popular por mais democracia na região. É um assunto que merece só um podcast só para ele, né, Primavera Árabe, mas só para a gente entender que os efeitos da Primavera Árabe também se mostraram no Iêmen, né? E aí, em 2011, o presidente Saleh concordou em, enfim, se afastar mais do poder. E aí o Hadi, né, que foi, depois de meses de protesto, assumiu o poder no Iêmen. E, inclusive, teoricamente, né, ele ainda seria o presidente ali escolhido no Iêmen. E aí o conflito, né, vocês veem, né, o Hadi assumiu o poder e os Houthis cada vez mais cresciam em poder e nos interesses ali em relação à região. E o conflito entre essas duas forças começou a crescer nesse momento. Tá? Então, os Houthis, que era um grupo xiita, e o grupo do Hadi, que é o grupo que, enfim, foi o grupo aí que saiu do grupo anterior, que era o do Saleh. Tá? Aí eu acho que vale a gente já, né, seguir para outros temas, para aprofundar esses pontos aí, alguns pontos que eu falei. Acho interessante. Ô, Nakamura, como que você acha que você poderia aprofundar esses pontos que eu falei? Porque são muitas coisas, né? A gente vê que Sim. é uma linha histórica gigantesca, a história de um país é muito complexa, a gente está fazendo aqui fiz de forma resumida, mas acho que deu para contextualizar, né, iniciar a discussão sobre a guerra em si e por que ela acontece. Né? Exato. Eu acho que é importante, né, esse retrospecto histórico do país para a gente já entender que não é de hoje, né, que o Iêmen vem sofrendo com uma separação interna, sofrendo com tensões políticas, né, e que o que está acontecendo hoje, que a gente está vendo hoje, é só um resultado aí de décadas, né, de desenvolvimento de um conflito. Mas, além de entender a questão interna do Iêmen, é necessário também entender a questão regional, né? Entender quem são os atores regionais que estão envolvidos na guerra do Iêmen. Se a gente olhar hoje, dois atores vão ficar bem evidentes, né? Que é a República Islâmica do Irã e o Reino da Arábia Saudita. E aí, para a gente entender o porquê disso tudo, eu vou falar um pouquinho do desenvolvimento, né, de como surgiu o Irã, né, como nós conhecemos hoje, e a Arábia Saudita, como nós conhecemos hoje. Antes de tudo, acho que é válido falar que o Irã, ele é de uma vertente xiita, né, que no cenário geral do mundo islâmico é uma vertente minoritária, que representa aí menos de 20% do Islã, né? Enquanto a Arábia Saudita, ela é de maioria sunita, né? E os sunitas, eles representam cerca de 80%, né, do mundo islâmico. Mas enfim, por que eu estou falando dessa questão de sunitas e xiitas? Ambos são islâmicos, mas eles têm algumas divergências quanto à questão da sucessão de Maomé. Né? Enquanto para os sunitas a sucessão de Maomé ela é legitimada com os três califas que assumiram o poder depois que o Maomé morreu, os xiitas acreditam que essa sucessão ela só é legítima, só seria legítima se ela fosse passada para o Ali, né, que era primo e genro de Maomé. Mas, né, diferente do que a gente possa imaginar, historicamente nunca houve tantos conflitos
simplesmente por essa divergência entre sunitas e xiitas. O que a gente vê hoje, o cenário que a gente vê hoje, né, de tensões crescentes entre essas duas vertentes do Islã, é algo historicamente recente, né? Algo que até talvez aí antes do século XIX, antes do século XX, não era comum, não era algo visto, né? Como se é hoje. Mas, enfim. Agora falando um pouquinho do Irã, né? O Irã, ele está situado na região onde antigamente estava o Império Persa, né? E a ascendência do povo iraniano é persa. E no começo do século XX, até o começo do século XX, o Irã ainda era parte de várias dinastias, né? Então, a última dinastia que estava no Irã foi a dinastia Qajar, né? Que ficou mais ou menos do século XVIII até 1925, quando ela começou a perder a força dela. Ela já estava perdendo força no começo do século XX, que é quando o Irã começa a estabelecer a primeira constituição dele, que é quando eles estabelecem o parlamento iraniano. E aí, em 1925, ela sai do poder, né? Ela é tirada do poder. O Shah, o Reza Pahlavi, ele assume o poder e a dinastia dele é bem breve, né? A gente vai ver isso mais para frente. Então ele assume o poder e entendendo que, com o apoio, né, das potências europeias, até porque elas entendiam que ele ia favorecer os interesses que elas tinham na região. Só que, assim, em 1941, o cenário mudou um pouco, né? Então, o que já antes parecia interessante para as potências europeias, agora não parecia mais. Então, ele é tirado do poder, ele é obrigado a abdicar, né, do poder e passar o poder para o filho dele, que é o Mohammad Reza Pahlavi, né, que aí ele assume em 1941. Nesse meio tempo, o Mohammad Mossadegh assume como primeiro-ministro no Irã. Só que tem um problema, né, pro Mossadegh. O Mossadegh ele começa a tomar medidas muito nacionalistas, né? Muito nacionalistas no viés ocidental, né? Na visão ocidental. Então, por exemplo, uma das medidas que o Mossadegh toma, O nacionalista que não é do nosso interesse. exatamente, uma das medidas que o Mossadegh toma é a nacionalização da indústria do petróleo, né? E quando ele faz isso, aí essa é tipo a pior coisa que ele poderia fazer na visão dos Estados Unidos e do Reino Unido. Enfim, depois da nacionalização do petróleo, as potências ocidentais percebem que é perigoso manter o Mossadegh lá, porque ele tinha uma clara política de afastamento, né, do Ocidente. E aí, por conta disso, ele é deposto e preso, né? E aí o filho, né, do Reza Pahlavi, o Mohammed, que estava no poder já desde 41, ele concentra todo o poder nele, né? Então, a partir de agora, o Mohammed Reza Pahlavi, ele é o comandante absoluto do Irã. As décadas vão passando, né? O Pahlavi ele vai se aproximando cada vez mais dos interesses, né, ocidentais, principalmente voltados para o petróleo da região. E aí começam a ter alguns problemas, porque o Reza Pahlavi ele era sunita e ele começa a perseguir, né, a parte da população xiita, que sempre foi uma forte oposição e criticava fortemente o governo dele, principalmente por conta dessa relação próxima que ele tinha e mantinha com os Estados Unidos e com outras potências europeias, né? Essas tensões políticas e sociais e culturais vão crescendo cada vez mais até que em 1979 acontece a Revolução Islâmica, né? E o Reza Pahlavi ele é deposto, ele foge do Irã, né? Por conta das tensões que estão crescendo. E quem assume o poder no Irã, então, é o Ayatollah,
né? E o Ayatollah, ele é uma figura, é a figura máxima religiosa na vertente xiita. Então, na época, o Ayatollah era o Ayatollah Khomeini, né? E o Khomeini, ele era o líder da revolução, e quando a revolução, em tese, acaba, ele é quem assume o poder do Irã, né? Isso foi péssimo para os Estados Unidos, porque você perder um território como o do Irã, a influência num território como o do Irã é perigosíssimo, até porque a gente estava ali ainda na Guerra Fria. Então, se você não tem mais a influência desse país, você corre o risco desse país ser influenciado agora pelos soviéticos. Por conta disso, os Estados Unidos e a Arábia Saudita apoiam o Iraque, né, que ainda estava ali no meio termo, a invadir o Irã em 1980, praticamente um ano depois da Revolução Islâmica. Principalmente para tentar conter, né, o poder e uma possível ameaça do Irã na região. Então, essa guerra do Irã-Iraque, né, ela vai durar até o fim da década de 80, mais ou menos até 1988. Vai ser um confronto cada vez mais sangrento, porque é, ele, ele vai ficar situado e as cidades ali fronteiriças. Então, de início, o Iraque consegue avançar e depois o Irã lança uma contraofensiva e fica nesse meio termo. E nenhum dos dois lados andam, mas as perdas civis vão crescendo cada vez mais até que chega o cessar-fogo em 1988. Mas apesar, né, dessas perdas e de toda a destruição que acontece ali entre esses dois países, o Irã sai fortalecido dessa guerra, né? Sai com uma força ainda maior, né? E o fato dele não ter perdido a guerra por Irã e ter conseguido fazer frente ao Iraque, mesmo sendo apoiado por Estados Unidos e Arábia Saudita, é como uma forma de realmente sacramentar a força da Revolução Islâmica de 1979. Enfim, a partir daí, o Irã começa a assumir um papel de potência ali na região e de uma potência que está sempre a favor de grupos rebeldes, de grupos insurgentes, principalmente grupos xiitas, né? Então, por exemplo, quando a gente olha para o Afeganistão e para o Paquistão, a gente vê a presença muito forte do Talibã. E o Talibã é, é diretamente apoiado pelo Irã, né? O Talibã, que é um grupo fundamentalista, extremista de xiitas, né? E se a gente olha para a Líbia, por exemplo, a gente também vê o Hezbollah, que começou em 1980, que é outro grupo fundamentalista, e que tem um apoio direto desde meados ali da década de 80, de 85, mais ou menos, do governo iraniano. E aí, por fim, quando a gente olha para o Iêmen atualmente, a gente vai ver apoio direto e indireto do Irã para o movimento Houthi, que, né, é um movimento xiita, zayadista xiita, e isso casa, né, isso deixa evidente a política que o Irã tem assumido, de realmente financiar esses grupos, de tentar desestabilizar o status quo que existe ali na região e de realmente, aos poucos, minar a influência que a Arábia Saudita pode ter ali. Por quê? Diferentemente do Irã, a Arábia Saudita é sunita e a Arábia Saudita desde a sua fundação, lá em 1932, ela manteve laços e relacionamentos estreitos com não só com os Estados Unidos, mas com outras potências como o Reino Unido, né, mas principalmente com os Estados Unidos. Né? Se a gente olha para os dias de hoje, a Arábia Saudita nos últimos anos foi uma das principais compradoras de armamento dos Estados Unidos. Mas isso não começou hoje, né? Isso vem desde a década de 30. Então a Arábia Saudita ela surge ali na década de 30, após a queda do Império Otomano, que aconteceu pós Primeira Guerra Mundial, e a família Saud, né, assume o poder das terras ali no centro da Península Arábica,
E desde aquele momento, a Arábia Saudita ela se estabelece como uma contensora, né, dos poderes e das ameaças que possam surgir para os interesses delas, para os interesses dela e para os interesses dos Estados Unidos. Então, por exemplo, quando acontece a Revolução Islâmica no Irã, a Arábia Saudita não pensa duas vezes em apoiar o Iraque na guerra dele em 1980. Porém, quando o Iraque invade o Kuwait, né, em 1990, a Arábia Saudita vai em favor do Kuwait, porque é, se o Iraque invade o Kuwait, ele se tornaria uma potência, uma ameaça, né, potencial muito grande, porque o Kuwait tem enormes reservas de petróleo e isso seria inaceitável, deixar com que esse petróleo caísse nas mãos do Iraque seria inaceitável para a Arábia Saudita e também para os Estados Unidos. Então, durante o século XX, né, e começo do século XXI, a gente pode ver que as ações da Arábia Saudita elas estão estreitamente relacionadas, né, e ligadas com as ações dos Estados Unidos. Né? Esses interesses eles são muito bem casados ali, né? Tanto que por muitas vezes os Estados Unidos ele acaba deixando passar certas ações duvidosas e da Arábia Saudita, como por exemplo a ligação muito clara que a Arábia Saudita tem com o surgimento da Al-Qaeda e com o financiamento da Al-Qaeda durante todos esses anos, mas que é simplesmente ignorada pelo governo norte-americano. Tanto que se a gente dar uma olhada breve para os atentados de 2000, né, contra as Torres Gêmeas, a maior parte dos terroristas que atacaram as torres eram sauditas e vieram de território saudita. Mas por conta, né, dos interesses econômicos, isso tudo é ignorado. Inclusive, o Osama Bin Laden era saudita. Exatamente. Inclusive, ele também. Enfim, então, durante todo o século XX, da metade, né, na verdade, desde a Revolução Islâmica, a gente vai ver esses dois polos de influência crescerem dentro do Oriente Médio. Então, é o polo que representa a Arábia Saudita e o polo que representa o Irã. E em vários conflitos, seja na Síria, seja na Líbia, no Iraque, nós vamos ver os dois, né, assumindo papéis contrários, papéis de oposição. E isso acontece também na guerra do Iêmen. Né? Nas relações internacionais, isso fica muito conhecido como como uma guerra proxy, né? Que é uma guerra por procuração. Quando nenhum dos dois países estão diretamente envolvidos na guerra, mas eles apoiam indiretamente os atores. Né? Então, em tese, até certo ponto da guerra, nem Arábia Saudita e nem Irã estavam diretamente no Iêmen, né? Mas eles estavam, obviamente, diretamente apoiando os atores que estavam ali dentro do país. Claro que depois, em 2015, com os bombardeios da Arábia Saudita, esse cenário vai mudar. Mas, enfim, agora acho que o Sérgio vai poder falar um pouquinho, né, mais precisamente sobre, né, a guerra do Iêmen, como que esse conflito nasceu e qual é o papel mais específico, né, de apoio da Arábia Saudita e do Irã. Sim, é um pouco complexo falar disso, né? Como pode ser visto pela sua fala e pela do Luiz. São muitos atores envolvidos e o conflito, apesar de ter começado em 2015, sabemos que o país já tem vários conflitos ao longo da sua história. E aí, lidando com essa quantidade de informação, a tática que eu escolhi para apresentar a guerra no Iêmen primeiro, eu vou tentar apresentar um quadro simplificando a situação, o que pode tornar o quadro um pouco simplista, mas aí eu prometo que vou
questionando algumas coisas, problematizando e a partir da discussão com os colegas também mostrando que esse quadro simplista, na verdade, é uma situação completamente complexa. E para iniciar, então, o conflito, a guerra civil começa em 2015. E é apontado que em 2011, devido à Primavera Árabe, já se aumenta a instabilidade do país com conflitos armados. E aí, então, aí seria o início da guerra, apesar dela ter a sua data inicial mesmo em 2015. Qual o problema disso? É que, como foi visto na fala do Matheus e do Luiz, o país passou por um curto período de estabilidade e já há conflitos lá desde o início da sua formação. Então, só para destacar, o Iêmen, o próprio relevo do país faz com que algumas regiões sejam completamente isoladas. Junto a isso, tem a diversidade da religião entre sunitas e xiitas. Então, essas divisões tornam o país um caldeirão de conflitos que fica difícil apontar que apenas em 2011 começa realmente esses conflitos, porque é uma questão histórica. Então, eu estou colocando aqui a data inicial como a Primavera Árabe, como comumente é posto, só que há questionamento sobre isso. Então, com a Primavera Árabe, o que ocorreu foi uma urbanização crescente na região, os jovens estavam desempregados e só aumentava o desemprego dessa população, ao mesmo tempo que eles também podiam ter maior acesso à internet. Então, o período estável que estava no Irã começa a ficar muito instável devido a essas questões. Principalmente porque havia um ditador controlando o país há 23 anos, e esse ditador fazia gastos bilionários enquanto a população do país sofria com a pobreza. E quando essa população se manifestava, ele reprimia de forma brutal. Então, ele conseguiu fazer essa estabilidade do país, né, no pós-Guerra Fria, em que o país era dividido em norte e sul e se uniu muito por causa da boa relação que ele tinha com o Ocidente e com a Arábia Saudita. Só que assim, após a Primavera Árabe e com a população se manifestando de forma intensa, ele começou a aumentar a brutalidade da sua repressão. E aí foi necessário que ele fizesse promessas de reformas estruturais a longo prazo dentro do país. E entre essas reformas estaria a passagem do poder dele para o vice-Hadi. E isso sinalizaria uma maior democratização do país, que ele passaria o poder ao Hadi e o Hadi trabalharia numa maior democratização do país. Porém, o que aconteceu? Primeiro, que ele ficou só na promessa. E muitos alegavam que a passagem do poder não passaria de uma forma de ganhar tempo. Então ele diria que abandonaria o poder para ganhar tempo e se fortalecer. Em meio a isso, aconteceu um atentado e que matou muitos dos assessores do então presidente, que é o Saleh, e ele também foi vítima desse atentado e teve que ser transferido para um hospital na Arábia Saudita e depois foi para um hospital nos Estados Unidos e ficou exilado lá um tempo. Né? E é um autoexílio, na verdade. Após o atentado, o Hadi assumiu o poder e, ao contrário da vontade da população de que o Hadi assumindo o poder ele caminharia para um regime mais democrático, ele se incrustou no poder e continuou então a revolta da população. E a partir disso também, o Saleh, que perdeu o poder,
também tinha vontade de voltar. E aí, então, houve um racha entre o Saleh e o Hadi, em que começa a acentuar o conflito. Então, só para destacar, é que o Saleh, ele é xiita, e o Hadi sunita. Então, do lado do Saleh, após ele ter perdido o poder, ele começa a se aproximar do grupo armado, dos Houthis, que também é xiita, e que é respaldado pelo Irã, também xiita. Do outro lado, então, está o Hadi sunita, apoiado pela Arábia Saudita, que é sunita, e que, com a internacionalização do conflito, se tornando uma guerra civil em 2015, eles também ganharam o apoio dos Estados Unidos, da França e do Reino Unido. Mas, assim, esse quadro não é tão simples. Por quê? Porque, primeiro, o grupo Houthis, ele é de um tipo xiita chamado zaidista. Então, é um tipo de xiismo que é mais próximo do sunismo. Então, isso também gera alguns conflitos, até mesmo na relação com o Irã. Outro problema é que não dá para traçar essa guerra como de xiita contra sunita. E por quê? Porque o Saleh, por exemplo, ele começa tentando retomar o poder, se aproximando desse grupo armado. Porém, ele desiste dessa ideia no meio do caminho e começa a buscar apoio da própria Arábia Saudita. E, segundo ele, ele diz que governar é como caminhar pisando sobre cobras. Então, ele tinha um grande interesse de manter o poder e não ia se guiar por essa divisão de xiita e sunita. Ele ia onde ele via a possibilidade de retomada do poder. Então, ao abandonar o grupo armado e caminhar pelo apoio à Arábia Saudita, e ele começa também a criticar muito fortemente o grupo dos Houthis, que estavam fazendo alguns ataques à Arábia Saudita, e condena esses ataques. E em meio a isso, de forma de retaliação, o grupo armado, então, mata o Saleh. Então, o Saleh é morto, se eu não me engano, em 2017, né, Matheus? Isso, novembro de 2017. Então, e ele é morto, e aí continua o conflito forte, tendo a posição dos Houthis, que conseguiram dominar algumas regiões do Iêmen, tendo conflito com o Hadi, com todo esse apoio ocidental. Exato. E Eu aí, acho que é legal, é importante assim dizer que os Houthis eles conseguiram, né, não só dominar Sanaa, que é a capital, mas também tipo outras cidades assim providenciais, né, do Iêmen. Inclusive Rodeida, que é tipo um dos principais portos, né, do Iêmen, que fica situado bem ali no meio do Mar Vermelho e que é um dos portos mais importantes do país. Então, assim, a força dos Houthis principalmente vinha dessas cidades que eles tinham conseguido dominar, né? sim. E aí eu queria tocar num ponto que eu esqueci de mencionar, que a guerra do Iêmen tem a mesma duração do que a guerra da Síria, estão na mesma região, há uma certa raiz semelhantes entre as duas guerras, as duas estão gerando grandes catástrofes, só que um ponto há uma distinção gigante, que a guerra da Síria tem uma grande visibilidade e a do Iêmen não. E aí eu queria questionar um pouco isso, e discutindo com nossos colegas, porque a todo momento que eu comecei a estudar esse conflito, era essa questão que vinha na minha cabeça. Por que que um conflito desse é tão invisibilizado e eu mesmo, antes de começar a estudar para esse podcast, nunca tinha visto falar muito bem do conflito. E aí eu queria apontar alguns fatores, e não sei se os colegas concordam, mas aí a gente discute. E então, o fator inicial que eu queria colocar são os atores envolvidos. E por quê? Porque
crimes de guerra cometidos contra os civis no Iêmen são atribuídos aos bombardeios massivos da Arábia Saudita, com apoio logístico dos Estados Unidos. E por outro lado, na Síria, os ataques aos civis, que destroem hospitais, escolas, residências, tudo mais, são atribuídos à Rússia. Então, você ter a Rússia como vilã na guerra favorece para que essa história seja contada no Ocidente. Mas tendo os Estados Unidos como associado a um regime que tanto viola os direitos humanos e dando toda a contribuição logística para ter ataques a civis, faz com que essa história não seja tão legal para ser contada no Ocidente. Então, esse seria o principal fator que causa a invisibilidade dessa guerra. E aí há outros fatores menores que podem ser colocados também. Um deles é que a Síria é uma das maiores potências econômicas, militares e culturais da região, e o Iêmen teria uma importância menor na dimensão geopolítica. E, por fim, há também a participação do Estado Islâmico nos países, que na Síria ele já está instalado e muito mais consolidado, e comandando ataques terroristas aos países ocidentais, como os Estados Unidos, enquanto no Iêmen ele aproveita do conflito e tenta se instalar em algumas regiões, porém é algo ainda muito menor. E então ter o Estado Islâmico fortalecido na Síria também se torna mais fácil estabelecer ele como um inimigo do Ocidente, favorecendo que essa história seja contada, enquanto o Iêmen não. E é isso que eu queria apontar, mas o que eu deixei de lado nesse quadro que eu tracei, que eu apenas mencionei, é que o conflito traz uma grande catástrofe social no país. E acho que a Giovana e a Roberta poderiam nos esclarecer mais sobre esse ponto. Realmente, todas essas guerras, toda vez que tem uma guerra, a população civil ela se vê no meio de uma grande crise humanitária. Aí no Iêmen está bem forte. 80% da população civil está em situações bem críticas e escassas de crise humanitária. E muitas dessas pessoas acabam se vendo obrigadas a deixar suas casas, seus lares, para ir para locais onde não está tendo os conflitos diretos, né? E alguns desses lugares para os quais as pessoas fogem, muitas vezes eles acabam sendo cercados por áreas de combate e elas acabam não conseguindo ter acesso a suprimentos, água, comida. Então, acaba tendo um grande problema de desnutrição e de saúde entre essas pessoas. Como o Luiz comentou no começo do podcast, tem uma estimativa de que 85 mil crianças abaixo de 5 anos já morreram de desnutrição lá, e 1,8 milhões de crianças já estão em situação de desnutrição. Em algumas dessas regiões, como eu disse, para os quais as pessoas têm que fugir para tentar sobreviver, elas acabam meio que cercadas por ambientes onde estão acontecendo os combates diretos. Tem muitas áreas onde foram plantadas aquelas bombas que são enterradas, e aí fica muito difícil das pessoas que estão procurando ajudar para levar suprimento para essas pessoas, não conseguem alcançar esses locais onde as pessoas estão tentando se proteger, causando uma maior crise de desnutrição, porque as crianças não têm como se alimentar, as mães não têm como se alimentar e elas não conseguem passar nos leites nutrientes para os bebês, então por isso que tem muita criança pequena sofrendo de desnutrição também. E isso muito sério. Essas bombas enterradas, elas não causam apenas essa
crise humanitária agora, enquanto está acontecendo a guerra, mas depois que a guerra acontecer, que a guerra terminar, isso continua sendo uma coisa muito séria. Por exemplo, faz mais de 40 anos que a guerra do Vietnã aconteceu e ainda tem algumas bombas que foram enterradas na época que ainda matam pessoas quando passam por cima, né? E tudo mais. Acho que. Deixa eu ver o que eu posso falar para Inclusive, encerrar. Roberto, tem uma lá que tem cerca de 4.000 bombas, né, minas, né, enterradas e tal. E é um processo de você. Esse negócio das minas é complicado porque você tem que ter uma equipe para você procurar as minas, para você desarmar as minas, e mesmo você procurando e desarmando as minas, corre-se o risco de você explodir no processo, porque uma mina está do lado da outra, geralmente, né? Às vezes, né? Então, enfim, uma série de acidentes acontecem de verdade, né? Com pessoas e com carros. Né? O carro passa até mais fácil com carro do que com pessoa, né? Por causa do peso. Mas é um problema perdura durante muito tempo. E também nessas áreas tem muitas crianças. Os meninos já são meio que escalados para participar da guerra desde pequenos. Tem meninos de 11 anos que participam e eles ficam em algumas barracas aí nessas regiões, que seriam as casas deles, e para eles andarem nessas regiões eles têm que seguir sempre o mesmo caminho para evitar estourar uma bomba, porque esse é o caminho que já foi premeditado, o caminho que já foi visto que é seguro, que não tem bombas, onde as bombas já foram desativadas, né? Além das questões da nutrição, também tem uma questão de saneamento básico, que eu acho que a Giovana pode explicar melhor, que também acho bem interessante. Então, o problema do saneamento básico também tem a ver com essa questão das bombas, né? Porque destruiu grande parte enfim, das coisas todas lá. E esse problema tem causado um grande surto de cólera, né? Eles estão com um problema muito sério de cólera. Foram 100 mil casos suspeitos desde o início do ano até o mês de março desse ano. E o dado até março da ONU, né, foram de que 190 pessoas já morreram por conta dessa doença. Cerca de 50 casos são encontrados por semana, né, nos hospitais lá, todos de cólera. E um dado que também a gente encontrou aqui é que o Iêmen sofreu 2 surtos de cólera e diarreia aquosa aguda desde 2016. Então, assim, é fato que a guerra está ocasionando isso e piorando a quantidade de surtos dessa doença também na região. Ô, Giovana, eu tô lembrando aqui de umas coisas que são importantes falar. Uhum. Assim, são problemas que se juntam, né? Você falou da manutrição, você falaram da manutrição, que eu também citei no começo, as doenças, a cólera e tal. A diarreia e outras doenças como a cólera debilitam muito, né? E para você se recuperar de uma doença desse tipo, você precisa de Água. nutrientes, E água e água. nutrientes. Se Sim. não tem saneamento adequado, a água fica prejudicada. Se você não tem o alimento não chega, você não consegue se nutrir adequadamente. Então, um ciclo negativo Sim. pesado. E é uma coisa, só uma questão geopolítica importante, esse bloqueio, né, de suprimentos que deveriam chegar no Iêmen são feitos principalmente pela Arábia Saudita do Norte, né, por conta uma tentativa de minar os Houthis, eles acabam minando o país todo, né? Então não chega nada em lugar nenhum no Iêmen. E assim, as pessoas estão trabalhando com suprimentos no limite já, né? Então assim, se a gente tem números alarmantes de pessoas que morrem de fome, pessoas que morrem de doenças evitáveis ou de doenças graves como a cólera e tal, a gente está no limiar de morrerem muito mais e cada vez mais pessoas, porque os suprimentos estão acabando, de fato. Nos hospitais, alimento e tal, o negócio tá pegando, assim, tá chegando no limite mesmo. Exatamente. E tem até algumas reportagens que mostram, né, que
vários portos assim das principais cidades eles já esvaziaram, porque não tem mais nada, não chega mais nada. O que ainda tem sido bombardeado, né, pelas forças sauditas. Então, né, a sociedade civil, principalmente, é a maior afetada, porque os Houthis continuam, né, fazendo a empreitada deles, mas, né, quem sofre com tudo isso, quem está perdendo realmente é a sociedade civil. E aí, eu queria trazer pensar um pouquinho. é, a minha área é tecnologia, né? Então é uma área que eu fico mais confortável em dizer. E eu queria fazer um complemento, de primeiro trazer uma experiência pessoal sobre essa questão do petróleo e depois a gente tentar fazer uma análise por que nessas guerras do Oriente sempre se gira em torno do petróleo e no fundo são os mesmos atores que estão lá trabalhando, né? Sempre estão agindo sobre a área, né? No caso do Ocidente, os Estados Unidos, a Rússia do outro lado. Qual a relação deles com as guerras que já ocorreram também? Ah, eu estudei um pouquinho engenharia de petróleo por causa de um projeto de pesquisa no qual eu fiz parte de 2012 a 2014. Na época já se discutia o fim do petróleo de boa qualidade e o fim do petróleo, do uso do petróleo. Também por questões ambientais, que o nosso planeta, a gente já discutiu diversas vezes, ele já não suporta mais. Na época, em 2014, o dado que nós tínhamos é que 70% do petróleo disponível no mundo ainda está debaixo da terra. O que foi extraído até hoje é o petróleo de fácil acesso. Quando a gente tem imagem do petróleo embaixo da terra, a gente imagina bolsões como se fosse uma nascente de água, né? E aí você enfia a mangueira lá ou faz a perfuração, coloca a tubulação para extrair esse petróleo. Mas não é assim, não é bem assim que funciona. A parte do petróleo formada por bolsões é a parte minoritária. A grande maioria do petróleo que está debaixo da terra, ele está impregnado na porosidade da pedra. Porosidade é como se fossem pequenos furos que tem a pedra, como se fossem uns espaços vazios dentro da pedra e o petróleo ocupa aquele espaço. O modo de retirada, a forma de extração desse petróleo, ela é complexa e é cara. Isso eleva o custo. Somado a isso, se a gente pegar a questão de qualidade, porque não é todo petróleo que pode se tornar combustível, tem petróleos de diversas qualidades. O petróleo de melhor qualidade do planeta ele está centralizado naquela região, na região do Oriente Médio. Do outro lado, o segundo lugar da maior reserva de petróleo de boa qualidade é a Venezuela. Também não creio que seja uma coincidência a crise na Venezuela. Então, os dois lugares do planeta onde nós temos as maiores reservas de petróleo de extração mais Não, barata e qualidade melhor são os países onde nós temos uma crise grave atual, né? não é coincidência, com certeza. Não, não é. Infelizmente. Aí, pegando esse gancho da não coincidência, a gente chega nos atores envolvidos, né? Então, quando a gente fala em Arábia Saudita, por trás da Arábia Saudita tem uma ação muito forte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles são os maiores fornecedores de armamento bélico do planeta. Os maiores. A região onde mais recebe armamento americano é o Oriente Médio. Esses dados são de 2017 para 2018. Eu peguei algumas reportagens e os dados batem e falam sobre isso. Em 2018, os Estados Unidos superava em 12% a venda de armas em relação ao segundo colocado, que é a Rússia. Também não é uma coincidência ser Estados Unidos e Rússia liderando a venda de armas. Eu estou colocando isso porque sempre a discussão gira em torno do petróleo, que se torna um pouco, entre aspas, mais nobre. É por causa da energia, do petróleo. Mas não, no fundo, o que dá para concluir é que a guerra é muito mais lucrativa do que a própria extração do petróleo, porque a gente já está num momento em que está sendo discutido o uso do petróleo. Ainda não como deveria, mas muito mais do que era no século XX. Já temos o carro elétrico, já temos fontes alternativas de energia, a indústria está se adaptando a novas formas de energia. Embora o consumo do petróleo ainda é muito alto, ainda talvez seja a maioria da matriz energética,
os seus subprodutos, o plástico, etc., a gente já está num momento de transição. E utiliza-se o discurso que é pelo petróleo, que o conflito está em volta do petróleo, claro, sem deixar de lado as questões culturais, religiosas que agravam o problema, mas do ponto de vista isso agora talvez até uma opinião pessoal, eu acredito que é mais, entre aspas, é menos feio, né, falar sobre a necessidade do petróleo do que a necessidade da guerra para alimentar uma economia baseada na construção de armas, na venda de armas, etc. Thiagão, embora já seja feio, né, é menos feio. Isso é verdade. Mas eu faria uma análise também, mas aí eu já pegando o ponto que você falou, do que é o imperialismo, na verdade, no mundo, né? A gente vê aí a ascensão, na verdade, o fortalecimento cada vez maior, né? A gente viu, na verdade, nos últimos anos aí dos Estados Unidos, mas o imperialismo é uma prática do sistema capitalista como um todo, né? Que começou aí nos séculos passados e que vem, na verdade, se acentuando, né? E tomando novas formas hoje, mas com os mesmos objetivos, né? Que é expandir a necessidade de expansão da exploração capitalista no mundo através das práticas imperialistas, das práticas neocoloniais. Foi assim no continente africano, foi assim e ainda né, aqui na América Latina, e não é diferente no Oriente Médio. Então, geralmente, né, a expansão neocolonialista ou imperialista, como você queira chamar, ela acontece, né, principalmente pela expansão dos mercados, para conseguir, né, novos mercados consumidores e para conseguir de forma mais barata commodities e matérias-primas que servem para os países mais poderosos que promovem essas dominações. E é interessante a gente analisar isso, aí pegando o ponto que você falou, porque a expansão imperialista demanda a guerra, né? A expansão neocolonialista ela demanda conflito, porque ela demanda dominação. Dominação vem com a força. Então assim, estou falando de uma forma geral, só para a gente colocar em linhas gerais, cada continente tem as suas características, cada país tem suas características, cada região tem suas características, né? A expansão neocolonialista no Iraque, por exemplo, imperialista no Iraque é diferente da que aconteceu em Gana, é diferente da que aconteceu na África do Sul, é diferente da que aconteceu e acontece no Brasil, né? Mas é interessante a gente analisar, né, o grau dessas invasões. Então o grau bélico da expansão imperialista no Oriente Médio é violentíssimo. Então, assim, quando a gente pensa, porque é engraçado, quando a gente, no nosso imaginário, né, quando a gente pensa em Oriente Médio, a gente pensa em guerra. É impressionante isso. A gente pensa em duas coisas: petróleo e guerra, né? E isso tem tudo a ver com a expansão do sistema capitalista, que necessita, né, de novas áreas de exploração, né, a custo mais baixo. Ao custo mais baixo possível. E aí, o que você falou das guerras é interessante, porque com esses séculos aí de avanço imperialista no mundo, a indústria bélica se desenvolveu e muito. E quando a gente pensa nas principais potências ocidentais ou orientais, como a Rússia, por exemplo, ou mesmo a China, a gente vê que os gastos militares dessas potências são cada vez maiores, né? Dos Estados Unidos nem se fala. O gasto dos Estados Unidos com armamento, eu não tenho dado aqui, não sei se alguém tem. Eu posso fazer um complemento. Pode. Os Estados Unidos, eu não sei o dado em números em dinheiro, né? Mas os Estados Unidos, na guerra contra o Iraque, na guerra contra o Afeganistão, ele formou uma colisão, né? Uma colisão com outros países. Então, algumas pessoas questionam, dizendo que não foi um ato unilateral, foi um ato multilateral. Porém, quando a gente olha em números, na colisão dos dispostos, que foi contra o Iraque, 84% das tropas enviadas eram americanas e 7% do Reino Unido. Os outros países que fizeram parte, Itália, Polônia, Ucrânia e os Países Baixos, somados, eles não chegam a 10%. E eles eram considerados tropas de reserva, eles não agiram. Quem agiu de fato foi Estados Unidos e Reino Unido.
E a proporção é semelhante quando a gente pega os dados da guerra do Afeganistão. Só para você ter uma ideia da dimensão dos Estados Unidos na interferência bélica sobre esses países do Oriente Médio. Sim, pode Só falar, Natália. para complementar aí a pergunta que o Luiz fez, eu escrevi um texto recentemente sobre isso no Cito Cinema. Pessoal, podem dar uma olhada lá. E os últimos números, né, sobre investimento no setor armamentista e de defesa, os Estados Unidos, em 2017, investiu 590 milhões. Mentira, 590 bilhões de dólares. Bilhões, é muita coisa. Ano passado, esse número passou para 600 bilhões. Né? Em comparação, esse número de investimento ele é maior do que o da Rússia, da França, do Japão, do Reino Unido e da Arábia Saudita, todos somados. Então, tipo, é muita coisa. E realmente, então, só isso que vocês falaram, né? Quando a gente para pensar, né, fechando aquela reflexão que eu estava fazendo, você pensa que com o avanço do imperialismo no mundo, tá? Que é um tema complexo, a gente pode até fazer um podcast sobre isso, mas com o avanço do imperialismo no mundo, complexificou-se também a indústria bélica nas principais potências do mundo. Então, os Estados Unidos, hoje, ele depende da indústria bélica. A Rússia, ela depende da indústria bélica. A China, não sei dizer, tá? Mas ela gasta cada vez mais com a indústria bélica, porque a China é monstruosa, né? Assim, tudo que ela faz é em escala. E os outros países da Europa também, né? A França, o Reino Unido e tal. Então, assim, quando a gente pensa na necessidade que existe dos conflitos nessa região, a gente pensa, claro, que o Thiagão falou, a gente pensa no petróleo, né? Mas a gente pensa também na necessidade da guerra. Porque se não houver guerra, não tem indústria bélica. Né? Se não tem indústria bélica, você não tem uma grande fatia da economia desses países sendo atendida. A demanda, né, sendo atendida. Então, tem até um caso aí, geralmente, um caso não, são vários, né, de civis que são atacados no Iêmen, né, bombas que explodem, ônibus escolar, sei lá, que explode com bomba, isso tem caso disso. A bomba foi feita onde? Foi feita por uma indústria armamentista americana. Né? Então são produtos, as armas são produtos. Isso é interessante a gente ressaltar. Não só o petróleo é um produto, mas as armas também são produtos caros e que giram uma economia bastante importante e essencial para esses países. E um complemento é que a gente está falando bastante dos Estados Unidos devido à dimensão deles, mas infelizmente temos também desses produtos brasileiros agindo lá no Iêmen, né? Temos o caso de uma bomba que é fabricada pelo Brasil, pela empresa Avibras, que é localizada no interior de São Paulo. E temos as armas da Taurus, mais de 8 mil armas da Taurus também foram enviadas para o conflito no Iêmen. Então, assim, de uma maneira geral, nós também, de maneira indireta, o Brasil, falando, também tem um pé nessa ação imperialista lá. Assim, os braços, né? Os braços menores, mas a gente também tem essa ação. E só o Sérgio fez uma pergunta lá no meio, eu não interrompi no momento que ele estava falando, porque ele estava fazendo uma explicação muito interessante da guerra em si, né? Mas eu queria puxar no final, porque é interessante, a questão da Síria. Porque o Sérgio fez um questionamento legal, no sentido de que por que a gente escuta falar tanto da Síria e tão pouco do Iêmen, né? Eu, assim, não sou especialista na área, eu acompanho a questão geopolítica, né, a questão econômica e tal, mas eu arrisco, né, dizer que o Iêmen, ele tem o interesse estratégico no Iêmen, embora seja grande, é menor do que na Síria. Né? Então, quando a gente pega a Síria está do lado do Mediterrâneo. A Síria está do lado de Israel. A Síria está do lado do Iraque, que hoje está bastante destruído, que é um caminho para o Irã. A Síria está do lado da Turquia. Né? E a Síria está do lado da Arábia Saudita. A Síria está no meio das coisas. Né? Além das reservas de petróleo, além de outras riquezas que a Síria possui.
e estrategicamente militarmente falando, ela é muito estratégica. O Iêmen, ele tem uma importância grande por estar no Oriente Médio, ele está ao sul da Arábia Saudita, e o Golfo de Aden ele é muito importante, como eu já tinha falado no começo, porque ali passam muitos navios petroleiros que vêm lá do Canal de Suez, do Mediterrâneo, passam pelo Mar Vermelho e passam pelo Golfo de Aden. Mas eu vejo, né, o interesse na Síria sendo, assim, na verdade, assim, a visibilidade da Síria é maior por conta do jogo de interesses na Síria, que é muito mais complexo do que o jogo de interesses por trás da guerra do Iêmen. Assim, o que está sendo medido para dar mais visibilidade ou não a uma ou outra guerra não são as pessoas, né, que tem igual importância, não é a estrutura do país que está em crise que tem igual importância, mas os interesses estratégicos das potências ocidentais e as orientais também hoje cada vez ficam mais fortes na Síria em relação ao Iêmen. Né? Assim, minha opinião, não sei se o que vocês acham e tal, mas só respondendo o questionamento que o Sérgio fez, né, assim, minha opinião. Né? Não, eu concordo com o que o Luiz disse. Acho que no início da minha fala eu tinha colocado como principal fator o fato da Síria ter como vilão a Rússia, e no caso do Iêmen já ter a Arábia Saudita como um dos principais atores, apoiado pelos Estados Unidos. Mas eu retiro o principal fator, eu falei isso no momento, mas eu não diria que esse é o principal. O que o Luiz coloca também é extremamente importante. E aí eu acho que adicionando essa questão também de que, pelo fato dos atores envolvidos que estão causando a maior catástrofe com morte de civis, também tem grande relevância nessa questão. Eu acho, realmente. eu acho que a questão que o Sérgio coloca dos atores envolvidos, quem são os protagonistas na desgraça que está ocorrendo, eu acho que ela tem relação direta com a quantidade de informação que a gente recebe. Eu acho que o Luiz coloca tem relação com o que ocorre, não com o que a gente ouve dizer, sabe? É nesse sentido, eu acho que dá para diferenciar os dois pontos. Por isso que eu... Ah, sim. Não, com certeza. Eu acho que assim, coloca-se... as formas como as informações são colocadas na grande mídia, não só na mídia nacional aqui, tá? Mas também na internacional, CNN, você pegar as americanas, né? CNN, Fox News e tal, Reuters, são coisas assim, a BBC de uma forma um pouco mais séria às vezes, mas também, né? Al Jazeera às vezes faz uma cobertura mais séria. Mas assim, a informação ela é direcionada muitas vezes, na maioria das vezes, né? De acordo com os interesses das potências, enfim, dos interesses empresariais, dos interesses dos conglomerados, das holdings. Né? Isso é importante, né? E aí eles filtram a informação que a gente recebe. Só puxando um gancho, quando eu falo de holding, isso é interessante, porque eu estava falando de imperialismo, de avanço, né, o colonialismo e tal. E hoje, né, pegando o ponto que o Tiagão falou, né, da importância não só do petróleo, né, do interesse no petróleo, mas também do interesse na guerra, né, para suprir a indústria bélica. Hoje, e cada vez mais, mas enfim, já há algum tempo vem se desenvolvendo, a oligopolização de setores, né, nas mãos de holdings, ela também acirra o conflito de interesses e, na verdade, monopoliza o direcionamento dos interesses nas mãos de poucos. Então hoje, cada vez mais, a gente tem holdings cada vez maiores que são acionistas de empresas de vários setores diferentes e que, na defesa dos seus interesses, agem e interferem politicamente na política das potências que, por consequência, interferem politicamente dos países dependentes, que são os alvos, né, de exploração, enfim. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pensa em holding, por exemplo, tem holdings, né, que controlam empresas da indústria de exploração de commodities, tem holdings que controlam, ao mesmo tempo, indústrias no setor armamentista, no setor de exploração de petróleo e em outros setores estratégicos, e também braços no setor financeiro. Então, assim,
os jogos de interesse estão cada vez mais oligopolizados. Esses oligopólios cada vez mais têm poder para influenciar na política dos países poderosos, dos países ocidentais e orientais poderosos. E esses agem de acordo com os interesses dessas holdings. Esse é o neocolonialismo. Esse é o cerne do imperialismo. Né? Esse é o avanço do nosso sistema de exploração econômico que se mantém e se perpetua no mundo como um todo. A guerra do Iêmen é isso. Né? E também na comparação que o Sérgio fez, né? Por que na Síria a gente olha mais e no Iêmen a gente olha menos? Qual é o interesse grande de várias indústrias juntas, em petróleo, armamento, hoje no Oriente Médio maior? Qual é o principal interesse? É o Irã. Tá? Então, o Irã, hoje a gente está vendo, na verdade, né, um acirramento de tensões entre a Arábia Saudita e Irã. A Arábia Saudita apoiada pelos Estados Unidos, porque hoje o alvo principal ali no Oriente Médio é o Irã, não o Iêmen. Tá? Quem está mais perto do caminho para o Irã é a Síria, que é um outro fator também que se soma, não o Iêmen. Né? O Irã, o Iêmen faz parte do... Mas enfim, é só para fazer uma comparação. E isso é interessante também, porque a gente está... Acho que ontem, se eu não me engano, a Arábia Saudita permitiu que tropas americanas entrassem no país e tal, o que mostra também, né, uma escalada ali de tensão na região entre essas duas potências, né, locais, Irã e Arábia Saudita, e as potências maiores por detrás, que no caso da Arábia Saudita os Estados Unidos, e o Irã tem apoio sim da Rússia, né, não tão diretamente quanto os Estados Unidos em relação à Arábia Saudita, e comercialmente a China tem vários interesses ali. Então a gente é uma região bastante delicada, é uma bomba, né? Sempre foi e hoje está sendo de novo aí. Eu acho que é importante frisar, né? Só para a gente finalizar, essa questão de que essa influência, esse jogo de poder, né? Essa guerra de narrativa também, porque todas as guerras que foram fomentadas na região, elas foram baseadas em certas narrativas. A guerra do Iraque, né, a guerra no Afeganistão, a guerra da Síria, você sempre conseguiu, os Estados Unidos, no caso, né, buscava apoio popular, construindo uma narrativa e colocando vilões, né? Então a gente tem o Saddam Hussein e a Al-Qaeda como os vilões, né, no Iraque, e aí você tem o Assad como vilão na Síria, e assim, e a Rússia, né? E assim por diante. E aí você tem essa questão, né, que está acontecendo no Iêmen hoje, que não é uma questão nova, né, digo assim, na região, é nova, entre aspas, no país, mas que na região a gente já viu esse comportamento acontecer e ele tem se repetido, né, de influência externa, de vácuo de poder, de governos sendo derrubados, da população civil pagando preço e de países que atualmente estão em total decadência. A gente olha hoje para o Iraque, para o Afeganistão, para a Síria e para a Líbia, que foram países que tiveram presença externa e que tiveram investimento de grupos rebeldes, e a gente vê o estado em que eles estão hoje. São estados falidos, em decadência total, e o Iêmen, infelizmente, caminha no mesmo sentido, e no fim das contas, acredito que, né, o perigo disso se repetir em outro país da região é cada vez maior. Né? Sim, com certeza. Eu acho que é uma região, infelizmente, vem sofrendo ataques, né, de interesse e tal. A gente está olhando essa região também com uma preocupação, né, não só regional, mas também de que isso se intensifique para um conflito em escala um pouco maior, né? Mas, bom, pessoal, acho que é um tema grande, né? Acho que a gente não tem como estender mais no nosso podcast, o tempo e tal. Vamos finalizar essa parte do tema em si e vamos para o nosso Pinga Fogo. Hoje,
Hoje é a Giovana que vai fazer o pinga-fogo, a risada dela maquiavélica. Chegou o meu momento da Chegou vingança. o momento da vingança. Meu Giovana, Deus. por favor, faça o seu pinga-fogo. Olha, gente, eu tentei não ser tão má com vocês, mas o assunto é meio treta, né? Você fez Então, relacionado a esse tema? fiz. Você tá de Nossa, brincadeira. Ah, Mas, não. Segura, mas, segura. Eita, lá vem. eu vou dizer uma coisa pra vocês. Por incrível que pareça, tudo que tá aqui, a gente acabou citando no meio da conversa aí, então acho que não vai ser tão treta assim. Sabe, a gente fez um negócio de personalidades, Barack Obama, coisa leve, né? Aí. Não, mas calma. Pesado. Eu acho que não tá tão treta assim. Não, tudo bem. Não, manda bala. Então, Nakamura, você é o primeiro. Meu Deus. Linha de frente. Vai, vamos lá. Vamos lá. Primavera Árabe. Eu ia falar complexo, mas não pode, né, gente? Não, peraí. Ô, Giovana, põe umas Oi. regras aí. Põe umas regras que Ô, não como pode. Não, assim? complexo não vale, nem difícil. Nem. Difícil. Nossa, difícil, não vale. Não vale repetir? Não vale repetir. Revolucionário. Boa. Ali Abdullah Saleh. Complexo não pode mesmo, né? Não. Estopim. Boa. George Bush. Imperialismo. Irã. Meu Deus, hein, cara? Conservadorismo. Foi bem, vai. Foi tão difícil assim. Mais ou menos, né? Tá bom, chega, já acabou o massacre. Obrigado. Imagina. Roberta. Ai, Deus. Você é a próxima, vamos lá. Fala aí. Capitalismo. Nossa. Gente, difícil. Capitalismo em uma palavra. Olha aí. Aí, Vou Karl pegar. Marx. Caramba. Rolou, meu Deus do céu. Eu não consigo pensar em uma palavra, meu Deus. Duas Calma. palavras, Roberta. Eu ia falar isso, duas. Ultrapassado, acho. Petróleo. Disputa. Donald Trump. ECA. Organização das Nações Unidas. Eu só consigo pensar na galera chamando a ONU de comunista. Mas espera, deixa eu pensar numa palavra. Necessária. Boa. Gente, Próximo. Gente, Oi. temos muito que aprender com a Roberta em relação ao pinga-fogo prolixo Sim. aqui. Ela foi muito bem. Gente, ela falou ECA pro Trump. É genial. Assim, eu nunca tinha parado para pensar na palavra ECA. É perfeito, assim. Nossa, gênio. Uma capacidade muito de bom síntese invejável. Sensacional. Bom, o próximo é o Sérgio. Sérgio está por aí? Faltou. Pode falar. Vamos lá. A primeira palavra é autoritarismo. Caramba, bicho, que difícil. Nossa, tá tão difícil assim. Peço perdão, vou ter que me redimir com vocês depois. Acho que é. Pode aumentar um pouquinho, umas 3 palavrinhas? Sim. Acho que é uma praga que está na essência da nossa política. Sérgio, 3 palavrinhas, ele colocou 10. Mas tudo bem. Mas eu achei ok, tá certo. Autoritarismo é difícil. Treta. Burlando as Próxima. regras aí, hein? Burlando as regras, tudo bem. Ele falou mais 3 palavras, contando a que ele tinha direito. Então, 4 palavras, hein? A próxima é Estados Unidos da América. Capitalismo. Guerra. Um mal.
E a última é Barack Obama. Contraditório. Boa, tá vendo? Não foi tão treta assim, vai. É. Não tô tão cruel assim. Eu achei um pouquinho cruel, viu, Giovana? Pra quem tá sendo questionado. Mas agradeço a sua Gente, mas eu vou piedade dizer, que permitiu algumas palavras a mais pra mim. eu fiquei numa sinuca de bico, assim, com esse tema, sabe? Eu não. Enfim. O pinga-fogo mais cruel que eu já vi. Ai, meu Deus. Esse superou, bicho. Esse. Tiago, você é o próximo. Nossa, vamos aí. Vai lá, o primeiro. Petróleo. Putz. Eu preciso de 3 palavras. Tudo bem. Necessita ser superado. Muito boa. A próxima é uma palavra repetida. Donald Trump. Eu posso repetir a resposta? Eca. Cara. Essa é a sua resposta mesmo? Se puder, porque foi Acho muito que bom. sim. Ela é tão boa que ela pode ser repetida. Beleza. A próxima é terrorismo. Uau. Não pode complexo, né? Acho que não. Tá, eu vou colocar a palavra. Não sei que palavra colocar pra isso. Porque que acontece? Ela tá sendo até banalizada, né? A gente ouve, é algo grave, então de alta gravidade, assim, muito grave. Porém, a gente ouve falar de terrorismo até em coisas que não são terrorismo, sabe? Até aqui no Brasil queriam enquadrar algumas ações como terrorismo, sabe? Sim, Entende sim, o que eu tô querendo dizer? Mas sim. vamos assim, alta gravidade, assim, muito grave. Boa, e a última palavra é imperialismo. Estados Unidos. Legal. Luiz, você é o último. Oi, vamos lá. Vixe, mas Chegou sua vez. segura. Vai lá, a primeira é indústria bélica. Capitalismo. Tem tudo a ver. Guerra Fria. Resquícios. Boa. Eu explico porque resquícios. Hoje a geopolítica mundial ela é influenciada por vários resquícios da Guerra Fria. Uhum. Então acho que é uma palavra que cabe. Eu vou repetir de novo essa palavra, porque, enfim, vamos ver se sai uma outra resposta. Donald Trump. Um capitalista que defende os interesses da sua. É o meu consigo. Uma palavra é muito difícil. ECA é perfeito, mas Tem que ele pedir, tem que pedir mais palavras, hein? puxa, eu vou pedir mais 5 palavras, eu posso? Vamos lá, deixa eu tentar uma palavra. Classe, porque ele defende os interesses da classe dele e da potência que ele representa. Boa. E por fim, a última palavra é Al-Qaeda. Puxa, nossa, em uma palavra Al-Qaeda. Misericórdia. Obscuro. Para mim, a Al-Qaeda é uma organização obscura, em vários sentidos, né? A forma como ela é constituída, os interesses que ela defende, como ela age, né? Quais são os tentáculos por detrás da Al-Qaeda e até onde esses tentáculos se estendem. Né? Então, obscuro. Então é isso aí, gente. Nosso pinga-fogo acabou. Muito bom, muito bom. Foi, não, assim, eu achei, foi complexo, mas foi legal. Interessante, assim. Eu gostei também, foi muito bom. Acho que é um negócio Obrigada, pesado. gente. Eu já tava sofrendo aqui. Eu juro que eu tentei ser legal. É que com esse tema é muito difícil ser legal. É um tema Sim, complexo. é treta demais, As coisas. Bom, beleza, pessoal. Então, a gente passou um pouquinho do tempo aqui do nosso podcast. Tentamos abordar da melhor forma possível a guerra do Iêmen, que é um conflito importante, pouco abordado, complexo. Tentamos fazer da melhor forma possível, mas a gente sabe que é complexo, tem vários fatores. Mas, enfim, espero que vocês gostem. Uma outra coisa, né? Comentem sobre o podcast, sugiram, falem o que vocês gostam, o que vocês não gostam, o que vocês acham que pode ser melhorado, tal. Na questão da estrutura do podcast mesmo. E, claro, não deixem de curtir nosso trabalho que a gente faz durante a semana nas redes sociais, no Twitter, no Facebook e no Instagram. A gente faz publicações diárias aí, de temas diversos. Então, não deixe de curtir nossas páginas, seguir também, comentar nossas publicações nas mídias. Beleza?
Bom, pessoal, é isso aí, gente. Dá um tchauzinho aí pros ouvintes. Tchau, tchau, Falou, galera. pessoal. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Próxima. Até a Tchau, próxima. gente. Valeu. Beleza, gente. É isso aí. Então, tchau. Até a próxima.